Eu não sei até quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas eu queria aqui estar contando para vocês que eu estou começando um canal do zero aqui, né? Começar a postar vídeo, e esse canal será um canal é, onde eu falo da palavra do Senhor. Então, antes de eu começar de tudo aqui, eu quero falar para vocês algo que é muito interessante na nossa vida. Quando a gente vai começar algo, a fazer algo, principalmente na obra de Deus, nós devemos realmente nos posicionar, falar com o Senhor assim: eis-me aqui, Senhor, assim como Samuel, né? Ele tinha dificuldade para ouvir a voz de Deus ali, até porque ele ainda era menino, né? A palavra de Deus vai falar que ainda moço, ainda jovem, mas ele vai ter ali um certo encontro com Deus, né? E ele já era, né? Já tinha sido escolhido para estar no altar do Senhor, né? A mãe dele ali já tinha, né? Ana, ela orava para ter um filho, e ela faz essa aliança com Deus, né? De quando ela gerasse esse filho, ela entregasse ele na no altar, né? Que ele serviria ao Senhor. E é interessante a gente também entender o nosso propósito, galera. Nós vivemos aqui nessa terra, todos nós temos um propósito. Nós nascemos, né? Crescemos e morreremos, né? Obviamente, todos nós um dia vamos partir, mas o que mais vai fazer sentido na nossa vida, pode ter certeza disso, é o nosso propósito. Se nós verdadeiramente fez ali, né, como se diz, como eu posso dizer, se nós verdadeiramente cumprimos o nosso propósito aqui nessa terra, né, e às vezes, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de entender qual que é o nosso propósito. E falando ainda de propósito, uma coisa que, se não tiver alinhado também junto com o nosso propósito, se nós mesmos não criar esse hábito, né, eu diria que seja um hábito mesmo, a gente tem que ter constantemente, né, é o tal do compromisso, galera. E muitas pessoas hoje não têm compromisso, né, com a palavra de Deus. Às vezes começa algo, termina porque desistiu no meio do caminho, porque achou que não ia dar certo. E não é bem assim, né? Quando Deus ele nos chama, quando Deus ele já escolheu você, ele me escolheu lá no ventre da nossa mãe. Então quando nós temos criamos um propósito, né, no nosso coração, quando Deus coloca em nós algo para nós fazer, e a gente realmente nos posiciona para fazer aquele chamado que Deus nos chamou, em momento algum nós devemos pensar em desistir, galera. É claro que vai vir uns momentos de turbulência nas nossas vidas, onde que o barco, né, ele vai meio que dar uma balançada. Nós vamos passar por provações, até porque a vida de um cristão, ela não é feita só de mar de rosas, né? Vai ter espinhos também pra gente, ou seja, os momentos ruins, né, pra gente passar. Mas é nesse momento que a gente não pode nem sonhar em desistir. A gente tem que saber que, mesmo nós estando em certo lugar, em certa dificuldade nas nossas vidas, a gente tem que saber que Deus ele tá lá conosco, né? Porque ele nos chamou, então isso vai se cumprir nas nossas vidas. O propósito que Deus, né, o chamado que Deus tem no nosso coração, que ele colocou para nós fazer, melhor dizendo, nós vamos conseguir realizar, finalizar, porque é ele que nos chamou. Então, não vai ser o vento, não vai ser né, o diagnóstico, não vai ser né, a enfermidade ali que vai vir nas nossas vidas, independente do que for de ruim, que vai nos parar. Então, galera, eu tô começando este canal, é o meu primeiro vídeo aqui, né? Espero que esse vídeo chegue a você que precisa de ouvir essa palavra. E eu quero aqui, para não ficar só nas minhas palavras aqui, né, já começar deixando uma passagem aqui para você que se encontra lá em Mateus 13, versículo 1.
Eu não vou ler o texto todo, mas só para dar um adiantamento aqui para vocês, que onde que fala da parábola, né? Jesus ele fala ali da parábola ali do semeador. As pessoas, né, os discípulos de Jesus, uma grande multidão reúne ali na praia e ele começa a citar essa parábola da semente, galera. O semeador ele sai a semear, ele lança a semente, cai em pedregais, uma vai cair em espinhos, a outra vai cair em terra boa. Só vai gerar o fruto se nós realmente estivermos plantados numa terra boa, se nós estamos alicerçados numa terra que gera fruto, né? E também nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das pessoas, elas simplesmente não, como eu falei de compromisso, não quer o compromisso com a palavra de Deus, e às vezes elas estão até mesmo, né? No meio de pedregais, de espinhos que vêm e possam sufocar a sua vida, e ela acaba não aguentando como eu posso dizer, né, o fardo ali, né? Acaba não conseguindo passar por aquele fardo. Às vezes cai, tá em pedregais, e ali também, por a terra ser muito rasa, né? Ela acaba meio que dando uma murchada e acaba morrendo, né? Então, a palavra de Deus, quando ele fala, né, faz tudo sentido quando nós meditamos e começamos a colocar no nosso coração e falar assim: Senhor, eu quero semear coisas boas, eu quero estar plantado numa terra boa, né? Como pode dizer, na terra prometida, né? Isso é algo muito interessante a gente saber. Então, a palavra de Deus, se tem uma coisa que ela não deixa de cumprir, né, galera? A palavra de Deus, ela não falha. Pode ter certeza disso, né? Muitas coisas falham aí, né? Nós, seres humanos, somos falhos, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprindo cada dia mais e mais, né? Ela vai se cumprindo e também, independente se nós cremos ou não. Então, o que nós temos que fazer é crer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, né? Ninguém vai ao Pai, né, senão pelo Senhor Jesus. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem no seu coração. Quero estar dando continuidade nesse canal, né? É um canal gospel. Eu tenho um outro canal, até mesmo aqui dentro do YouTube, mas fala de outros assuntos. E só que eu já tenho há bastante tempo, né, colocado aí no meu coração. Deus, ele tem colocado, na verdade, não eu, né? Porque a gente fala, quem somos nós para, né? Às vezes a gente pensa algo, mas às vezes os nossos pensamentos, né, não são os pensamentos de Deus. Às vezes a gente pensamos algo totalmente diferente, mas Deus quer que a gente faça aquilo ali que nós temos que fazer e deve fazer. Então, eu não confesso que antes eu não tinha esse tão interesse de fazer, né, de ter esse canal, mas olha você ver como que Deus faz em nossas vidas. Então é Ele que a nossa vida, os nossos caminhos estão na mão dele. Então eu quero aqui agradecer ao Senhor, né, a oportunidade de estar podendo gravar esse meu primeiro vídeo, e eu espero que ele chegue no máximo de pessoas possível aí, que você possa ser abençoado, né, com esta palavra. E eu vou estar dando continuidade aqui, provavelmente postando aí uns 3 vídeos aí durante a semana, né? Talvez segunda, quarta, sexta, né? Ou sei lá, vou ver aí certinho aí, né, galera? Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado você que ficou até esse final deste vídeo. E é isso, nos vemos numa próxima e valeu!